O que leva uma mulher incrível a viver um relacionamento totalmente desgastante? O que leva muitas mulheres a sacrificarem a sua energia, a sua beleza, a sua felicidade, a sua saúde em relações tóxicas, em relações abusivas. E muitas vezes essas relações não são não só com os parceiros, mas em trabalhos, em famílias. Seja bem-vindo a esse canal. E hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Se você é uma mulher que está buscando autoconhecimento, que está buscando uma forma de se libertar da dependência emocional, esse canal ele vai ser muito útil na sua jornada. Quando a gente fala sobre a dependência emocional, a gente precisa entender que esse é um padrão muito antigo na sua vida. Ele vem muito mesmo antes de você nascer. Se você parar agora e sentar para tomar um café com uma tia, com uma mãe e escutar histórias dessas mulheres, você vai perceber que tem um padrão entre vocês. Um padrão onde muitas mulheres da sua família têm dependência emocional também. Dependência emocional, ela é uma consequência de vários fatores, de várias feridas da alma que a gente fala, que gera em nós uma carência afetiva, aonde a gente transfere para o outro a nossa responsabilidade. A gente transfere para o outro a nossa capacidade de se amar e de ser feliz. A pessoa que tem a dependência emocional, que ela está nesse estado de dependência emocional, ela vai ter muita dificuldade de estar sozinha, de estar com ela mesma. E talvez hoje uma das grandes ciladas que você esteja caindo é que você está em relacionamentos abusivos que está te fazendo mal, porque você ainda não experimentou estar se relacionando com você mesmo. A lição número 1 que eu tenho para você é que esse lugar que você tanto evita estar é onde é o lugar de maior força que você vai ter. O autoconhecimento, quando você conhece a sua história, quando você faz as pazes com ela, porque a maior parte da nossa vida e de toda a frustração que a gente tem é quando a gente não concorda com a nossa história. A gente não concorda com os pais que a gente tem, a gente não concorda com as pessoas que passaram por nossa vida e não atenderam as expectativas, a gente não concorda com as pessoas que prometeram e não cumpriram o que disseram, a gente não concorda com nada. E quando a gente vai trabalhando dessa forma, a gente vai criando em nós mecanismos de sofrimento. Então, não concordar com quem você é faz você não concordar com o que as outras pessoas são. Quem não se ama, falando da forma mais popularmente dita, não consegue amar o seu próximo. Da mesma forma que se você não se aceita, não aceita o seu corpo, não aceita a sua história, a vida, a fase que você está vivendo agora, você vai olhar para outra pessoa e vai ser impossível amar essa pessoa. Vai ser impossível você perdoar essa pessoa, porque você não faz o mesmo por você. O primeiro insight que eu quero que você tenha, que você olhe, é que, será que esse medo de estar sozinha comigo mesmo realmente vai doer mais do que o que eu estou passando com esse relacionamento? Será que vai ser tão doloroso a ponto de eu não conseguir? Junto que traz a dependência emocional na nossa vida e que começa lá na nossa infância, de acordo com o modelo de vivência, de experiências que a gente foi formada, vai gerando em nós máscaras. Você vai tendo que moldar a sua essência para um estilo de sobrevivência por esse ambiente que você está crescendo. Então, digamos que se você cresceu num ambiente muito hostil, onde os seus cuidadores eram muito rígidos, muito bravos, você tinha que ser uma boa menina. Porque se você não fosse uma boa menina, você sofria punições, você sofria agressões, castigos, né? Então, esse comportamento, ele vai ficando cravado em você. E aí, quando chega agora na vida adulta, chega agora no seu emprego, essa boa menina, ela tá te acompanhando, mas ela tá te destruindo, porque a nossa vida entre adultos não é sobre ser uma boa menina, é sobre a gente falar das nossas necessidades, dos nossos limites e também nos propor a fazer os nossos deveres. Então você não tá mais nessa bolha com os seus pais, porém você está vivendo como se tivesse. Então, o trauma, que é as questões das nossas feridas da alma, ele gera em nós um congelamento. Você, hoje, como adulta, vive, quando é acionada os gatilhos dessas feridas, você vive como se fosse aquela menininha. E como esse trauma ele vai acompanhando a gente por anos, quando não é ressignificado, a gente meio que vive ele automático. Você não percebe que quando a pessoa deixa de cumprir um combinado com você, está acionando a ferida lá atrás da traição, que o seu pai combinou algo com você e não te deu.
E lá atrás, com o seu pai, você não podia fazer nada, porque você era uma criança. E agora, como adulta, você às vezes pode ir para cima da pessoa com muita raiva, com muita rigidez, com muita agressividade. Ou você ainda pode continuar sendo aquela menininha guardando tudo para dentro de si. Talvez agora, quando você está assistindo esse vídeo se dando conta disso, você pode estar com alguma doença somática, né? Muitas mulheres, porque eu trabalho com a cura do feminino, não a nível físico somente, mas a nível emocional e a nível energético, espiritual, a gente entende que esses bloqueios vão somatizando no ventre da mulher, vai somatizando em nódulos na tireoide, nos seios, porque para algum lugar essa dor ela tem que ser falada, ela tem que ser dita. Então, essas máscaras de sobrevivência vai gerar em mim, em você, esse mecanismo de comportamento. E vai chegar uma época, assim como lá atrás chegou em mim, você vai cansar. Você vai surtar, né? Você vai cansar de ser essa salvadora, de ser essa guerreira, ou talvez você está na sombra de ser uma donzela, que às vezes fica esperando, esperando que o outro faça por você e ninguém nunca vai fazer. Então nisso, você vive na sombra do esposo, na sombra dos pais. Uma dependência emocional, ela vai ter essas duas faces. A face da guerreira, da heroína, que não aceita ajuda porque você foi moldada dessa forma. Os seus cuidadores, eles não estavam muito disponíveis para você, porque eles estavam no nível de sobrevivência, buscando sustento, ocupado com outras coisas. Ou você vai ser aquela na sombra da donzela, que sempre está esperando pelo outro, fazendo de tudo para receber aquilo que você precisa. E a consequência desse comportamento é você hoje vivendo relacionamentos frustrados, buscando reviver a dinâmica lá da sua infância, agora no seu relacionamento, no seu ambiente de trabalho, com as suas clientes, ou com seus colegas de trabalho, ou com seu chefe. Analisa, para e analisa. Se aquela situação que te incomoda no seu ambiente de trabalho, se aquela pessoa específica, ela não vai lembrar a sua mãe ou seu pai naquele comportamento que você mais detestava neles. Acha que às vezes o seu esposo não tem o dom de te incomodar justamente porque toca na ferida que mais doía com você na relação com a sua mãe e com seu pai. E a mulher que entende isso, estando no relacionamento ou não, ela consegue uma liberdade emocional para lidar com tudo. Porque eu já vou te falando, e eu não sei se você já percebeu nessa altura do campeonato, mas o problema não é o outro. A questão é os nossos traumas não resolvidos. A gente não resolve esses traumas no decorrer do tempo, porque hoje está todo mundo aí, né, nessa correria. E quando a gente não olha para si, não olha para as nossas questões, não entende de onde a gente veio, para onde a gente está indo, a gente vai transferir isso para os nossos relacionamentos. E reviver isso nos mantém ainda naquele mecanismo. Lembra que eu falei que o trauma ele não tem essa relação de passado e presente? Então, o trauma, ele para ele é sempre o aqui, sempre está acontecendo. É a mesma situação sempre, até que você ressignifica, até que você se torne a adulta emocionalmente saudável que você não teve, que você se torne a pessoa disponível que não teve. Sim, isso é possível. Então, se você é uma mulher que hoje está tendo dificuldade para estar no relacionamento ou está no relacionamento, mas não se sente completa, não se sente bem, provavelmente você está sendo chamada a se reconectar com você mesma. Talvez você esteja curando um clã ancestral, uma dor muito profunda feminino. Você já deve estar naquele momento em que você atingiu todos os status possíveis que as pessoas ditam que é o legal, que é o ideal, que é o sucesso. Mas você pode não estar se sentindo preenchida por esses status, por esses títulos. Ou você também está no relacionamento, mas às vezes não consegue encontrar paz, não consegue encontrar satisfação. E eu vou te dizer, não é o seu relacionamento. Salvo, é claro, se você não tiver casado com algum psicopata, né? Mas é porque quando a gente tá com essas feridas abertas, a gente vai buscar situações que se conectem com a nossa ferida. Então, pra gente é uma forma doentia da gente se relacionar com o nosso trauma. Então, a gente vai buscar parceiros, a gente vai buscar ambientes que favoreçam a gente viver aquela dor que a gente não gostaria de viver, mas porque ela é familiar, a gente vai buscar isso. E eu vou te falar, no processo de autoconhecimento, de cura interior, a gente sente muito medo do novo, né? O novo que é você que veio de um lar totalmente disfuncional, você agora tem um lar funcional.
Você que passou por tantos relacionamentos tóxicos, abusivos, infelizes, como que será agora eu ter um relacionamento bom? Como que será realmente ter a paz de ter um amor tranquilo? Se você nunca teve isso. Então dá muito mais trabalho sustentar essa nova versão que você nunca conheceu do que deixar de permanecer na conhecida, mesmo que seja doente, dolorosa. Eu vejo muitas pessoas que às vezes permanecem ali justamente por isso. Mas se você é essa mulher que está escutando esse vídeo aqui, com certeza você já está pronta para o próximo nível. Esse vídeo não chegou em você à toa. Você quer saber mais sobre curar os seus traumas, sobre acessar o que é a inteligência emocional feminina, aonde a gente vai desbloquear a sua intuição, o seu emocional, vai conectar com o seu ventre, acessar o que é o verdadeiro poder feminino, a nossa energia feminina. Fica nesse canal, me segue nas minhas redes sociais e a gente vai continuar nos próximos vídeos falando muito mais sobre dependência emocional, sobre traumas, sobre bloqueios femininos. Esse vídeo gerou algum insight para vocês. Se você tem alguma curiosidade, pode comentar aqui que eu vou gravar vídeos também, conforme vocês forem interagindo, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer questionamento, pode colocar aqui no vídeo, que eu vou adorar saber o que vocês estão achando.